O governo Lula impõe sigilos de até 100 anos em processos de liberação de bets. E a gente vai falar de PCC, falando de bet. Mas começando por essa notícia, tá ali, ó. Fazenda tem negado acesso a documentos que embasaram a autorização para casas de apostas. Pasta alega que processos têm dados pessoais e que não tem mão de obra para analisar um a um. 100 anos de sigilo. Ninguém vai ver o que tem nesses documentos, né? Porque ninguém vai viver 100 anos. Mais 100 anos, né? Eu não vou viver até os 150 para ver isso aí. Aí o Renato fala, o governo diz que as bets prejudicam as famílias brasileiras, mas colocou sob sigilo os documentos que explicam como essas empresas receberam autorização para funcionar. Bets duplicam o faturamento no país e já recolhem impostos igual a tabaco e agricultura. A Copa do Mundo deve gerar aumento de 20 bilhões em depósitos para apostas esportivas. Aí o pessoal vai se endividar ainda mais e a situação do país vai ficar ainda pior. E tudo isso graças ao Lula, que legalizou essa porcaria. Aí o Vinícius até diz, né? Para o pensamento liberal, se recolhe impostos regularmente e dá lucro a quem participa do processo, tá tudo bem. O problema está no trabalhador informal e por aplicativo, que não recolhe imposto pelo dinheirinho suado e recebido. E aqui que é a nossa deixa para começar a falar realmente de segurança pública. Suspeitos de lavar dinheiro para MC Ryan no esquema ligado ao PCC eram parceiros de bets gigantes. E aí, gente? Casas de apostas regularizadas. Por quem? O governo Lula, né? Mas os documentos estão sob sigilo. Enfim, casas de apostas regularizadas que estão entre as maiores do país firmaram parceria para a atração de novos apostadores com a empresa do Espírito Santo, apontada pela Polícia Federal, como integrante da infraestrutura financeira do esquema que resultou na prisão do MC Ryan SP, suspeito de ligação com o PCC. É assunto central, o destino do Brasil. Todo santo dia tem agora uma notícia sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho e como o povo vem sendo aterrorizado. Vamos lá da UOL, Cidade Alerta, está falando do Comando Vermelho. Até o marceneiro do Metrópolis ficou chocado. Sequência de fatos. O governo entrega moradias populares do Minha Casa Minha Vida. Em tese é algo importante, bom, não casa para o povo. Aí um belo dia, criminosos armados convocam esses moradores e exigem que eles passem a pagar R$300 por mês para seguirem morando. Na casa minha, pra você morar na sua casa, você tem que me pagar. E quem não pagar é, no mínimo, expulso. No mínimo. Pode acontecer coisa pior do que ser expulso. Você pode morrer. Enquanto o Lula ignora esse tipo de coisa e tá torcendo pela Copa do Mundo, que é para ver se o povo não presta atenção nisso, quem que tá dando destaque? Flávio Bolsonaro, né? 25% dos brasileiros moram em áreas dominadas por grupos narcotraficantes que tocam o terror. O Brasil precisa urgentemente recuperar esses territórios e devolver a paz ao povo brasileiro. Olha o que diz aqui, né? Só pelo relato de áudio você vai entender. Cadê? Desde segunda-feira, os moradores desse condomínio na Pavuna vivem momentos de tensão. Essa reunião ela aconteceu de repente. Os moradores, segundo eu fui informado, foram chegando ao local e quando viram o bando armado, estava lá para determinar as ordens de como seria a vida daqueles moradores naquele local. A taxa cobrada pelos traficantes para cada apartamento é de R$300 por mês. Mas não para por aí. Os criminosos também estariam obrigando os moradores a consumirem produtos e serviços exclusivamente do tráfico de drogas, como, por exemplo, o gás e a internet. Ao todo, são 800 apartamentos nos dois prédios, o que renderia ao crime organizado R$240 mil por mês sem inadimplência. Até porque os bandidos teriam deixado claro que não vão tolerar devedores. O meu inquilino ele me disse isso, que lá foi falado que se ele atrasasse essa taxa, ele seria expulso do condomínio. E todos os demais moradores que atrasarem as taxas, que será paga possivelmente todo mês no dia 10, quem atrasar será penalizado pelos administradores novos, que são os traficantes do Comando Vermelho naquela região. A imposição teria sido feita por criminosos do Complexo do Chapadão, que é dominado pelo Comando Vermelho. A ordem para a cobrança teria partido de Edgar Alves, o Doca, um dos principais nomes da organização criminosa. Deu pra vocês? E ainda tem que comprar o gás e a internet do Comando Vermelho. Aqui ninguém fala de soberania nacional. Cadê Lula? Faz alguma coisa aí. Olha aqui o mapa ó, da soberania nacional. Achei curioso aqui a comparação. O Poder 360 fez um levantamento para mostrar que o PCC e o Comando Vermelho estão em mais estados que o McDonald's. Aí ele colocou ali algumas cores, né? Assim, azul marinho é apenas Comando Vermelho e McDonald's, que é o Rio de Janeiro, né? Tem essa divisão. A política
do comando da capital, né? Vai alternando o poder. O Rio é Comando Vermelho, São Paulo é PCC. Até na hora de roubar, eles são organizados. E aí, azul mais claro, né? É apenas PCC e McDonald's. Laranja tem de tudo. Tem PCC, tem Comando Vermelho, tem McDonald's. É o Brasil quase todo. Aí, vermelho é regiões que só tem Comando Vermelho e PCC. Ou seja, se você mora no Amapá, no Batoré, no Randolfo Rodrigues, e quer comer um McDonald's, não tem. Mas se você quiser sofrer na mão do PCC e do Comando Vermelho, se você procurar, você acha. Assim como Roraima e o Acre. E no Rio Grande do Sul é o único lugar que não consta o PC e Comando Vermelho, apenas McDonald's, porque lá, em tese, seria dominado pelo Bala na Cara. Deve ser alguma facção aí também do barulho, né? Com esse nome, Bala na Cara, parece um negócio muito tranquilo. Mas esses dados são de 2024, ou seja, a Bala na Cara hoje pode ter concorrente, né? Deve estar disputando o domínio da região lá no Rio Grande do Sul com o PC e Comando Vermelho. A soberania relativa. As facções somam mais de 40 mil integrantes em 25 estados no Distrito Federal e movimentam mais de 6 bilhões de reais. Essa é a soberania nacional que o Lula defende. Aí quem que aparece pra... Vou falar que tá defendendo com todas as letras a decisão do Donald Trump. Mas quem aparece aí batendo no PT é o coronel Ciro Gomes. Você vê, né? Não precisa ser de direita. Se você tem um discurso minimamente coeso, minimamente decente, você sabe quem tá certo e quem tá errado. Aí a Pamela diz, ó, aqui até o Ciro Gomes, que é um cara de esquerda, casado com a Paquita, viu? Reconhece isso. Diz quem são os culpados e dá nome aos bois. São 20 anos de omissão do PT. Segurança Pública. Nós tivemos aí uma decisão dos Estados Unidos colocando as facções PCC e também o Comando Vermelho como grupos terroristas. O que isto significa no seu plano de governo em relação à segurança pública? Isso significa tudo e nada. Eu vou te explicar por quê. Do ponto de vista da institucionalidade brasileira, isso não representa rigorosamente nada, absolutamente nada, não altera em absolutamente nada. O nosso atual governador do Ceará, de forma absolutamente inacreditável, disse ontem que com isso a Polícia Civil do Ceará passa a ser impedida de investigar os crimes. Eu não sei de onde ele tirou esta maluquice, que só pode vir de um alienado completo como ele é dos assuntos graves da segurança do Ceará, porque ele abandonou este assunto por 3 anos e agora está falando besteira, na medida em que está apertado por mim e pelo nosso movimento, e em nome do povo cearense que não aguenta mais, né, aquilo que está acontecendo. Entretanto, no longo prazo, sem que se altere a faculdade de investigação pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal Brasileira, o que nós podemos assistir é uma retaliação dos norte-americanos no sistema financeiro. Por isso que você está vendo tanto barulho no assunto. Porque você acredita mesmo que os bilhões de reais que as facções criminosas movimentam andam em mala, em saco de dinheiro? Não, esse negócio está no sistema financeiro. E os americanos, com isso, têm como rastrear, né, com o sistema de informação deles. Não vão invadir o Brasil por causa disso, mas vão fazer restrições de empresa, vão congelar contas. Eles lá conseguem descobrir, né, porque a facção não bota lá, eu sou Comando Vermelho, CNPJ, não, eles botam lá uma firma de Araque e tal. Então, repare, isso é consequência, sabe de quê? 20 anos de omissão do PT sobre este assunto. Você tem as facções criminosas se organizaram, se sediaram, se expandiram, se colocaram e não foi feita uma única inovação institucional para isso. O que eu chamo disso? Eu estava na minha plataforma de candidato a presidente do Brasil, não estou falando como oportunista. Eu já tinha denunciado isso, que o governo federal gasta mais dinheiro com propaganda esse ano ainda do que com a segurança pública. Então, o que é que eu estava dizendo? Você acha razoável, vamos supor aqui em Iguatu, ou como aconteceu em Acopiara essa semana, você mata, um cara da facção mata uma pessoa. Sabe qual as ingenuidades da legislação brasileira de um tempo que não existia facção? Esse eventual criminoso, se for prego pela polícia, ele vai responder a um júri popular. Você acredita mesmo que a população com o rosto exposto vai condenar um faccionado, sendo que a lista de... Isso é pura loucura. E é o PT do Brasil que deixou o Brasil chegar a esse ponto. O PT que deixou chegar a esse ponto. Então, vê como são as coisas, né? O cara fala o óbvio que tá todo mundo da direita repetindo nos últimos dias. Não vai ter invasão dos Estados Unidos. Não vai ter. Porque é um vídeo bom pra você mostrar pros seus amigos então. Pra você falar assim, cara, você que é isentão. Não vai me dizer agora que Ciro Gomes é de direita, né? Que é bolsonarista. Não, mesmo Ciro Gomes, que historicamente sempre esteve muito mais próximo do PT do que do bolsonarismo, tá falando, ó, não vai ter invasão do Brasil. Isso é conversa mole. O dinheiro não tá circulando em espécie. Circula pelo sistema financeiro. E por isso é gritaria. O PT gasta mais dinheiro com propaganda, ou seja, aquele dinheiro vai para Globo, para o consórcio, do que com segurança pública. Até mesmo na hora que você pega alguém e vai julgar, como ele está falando nesse final, né? É no júri. Tá lá o júri popular.
Todo mundo vê a cara do júri. O bandido olha e fala, vai, vote contra mim, que se eu for condenado, eu vou atrás de todo mundo do júri. Quero saber se não foi votação unânime, não. Se eu for condenado, eu vou pegar todo mundo desse júri. E quem são os culpados? O PT. E essa opinião não é só do Ciro Gomes, não. Tem outros aliados do Lula que concordam com isso. A gente vai chegar no Alckmin já já.